22% dos motoristas envolvidos em acidentes de trânsito e atendidos em pronto-socorros públicos tinham bebido horas antes da ocorrência. A pesquisa foi feita pelo Ministério da Saúde em 71 hospitais de 27 capitais brasileiras. Em mais da metade dos casos, as vítimas tinham entre 20 e 39 anos. A questão é considerada tão grave pelo ministro da Saúde, José Padilha, que ele classificou como epidemia os acidentes envolvendo motoristas alcoolizados no Brasil. O álcool é uma substância facilmente absorvida pelo organismo. Poucos minutos após a ingestão, atinge a corrente sanguínea e assim é levado aos principais órgãos vitais do corpo. No cérebro, afeta a comunicação entre os neurônios, diminuindo as respostas, como a coordenação motora, a leitura espacial e o equilíbrio. O tema em questão hoje é álcool e trânsito. Nossas convidadas são Sônia Paiva, professora da FASE e integrante do Grupo de Estudos da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, e Eliane Dantas, professora da FASE e especialista em neurobiologia. O ministro da Saúde, José Padilha, ele classificou os acidentes envolvendo motoristas alcoolizados como uma epidemia. Qual o impacto na saúde? O uso do álcool e os acidentes de trânsito envolvendo o uso do álcool, ele já tomou proporções tão alarmantes que se torna hoje um grave problema de saúde pública, com impacto, então, nos diversos serviços de saúde, desde a atenção primária, que precisa desenvolver ações e estratégias nesse âmbito, a nível hospitalar, as demandas dos acidentes de trânsito, o impacto social e o impacto econômico para o cofre público enorme também, com as despesas oriundas do atendimento e de todos os gastos, então, que envolvem esse uso, malefício e acidentes. Eu diria também que em relação à questão da saúde, como o álcool produz muitas ações deletérias no organismo, assim, existe um foco todo em cima do fígado, mas todos os sistemas funcionais do corpo sofrem com a ação do álcool. E a maior parte dessas ações modificam muito a atividade do sistema nervoso, então compromete a consciência do indivíduo, a habilidade de dirigir veículos, então o que acaba criando uma situação, uma condição muito desfavorável para a direção e o que acaba resultando no que a gente vê hoje, um número enorme de acidentes e mortes por causa dessa combinação entre o uso de álcool e a direção. E pessoas mutiladas, afastadas do trabalho, quer dizer, é um grande prejuízo para a sociedade, né? Isso. Além disso, os indivíduos que fazem uso crônico do álcool acabam, com o decorrer do tempo, desenvolvendo diversas patologias que muitas vezes o colocam numa condição de inabilidade para o trabalho, o que é um outro prejuízo social também, não só a questão das mortes, mas a retirada de indivíduos que poderiam estar ativamente trabalhando, mas por conta dessas doenças acabam sendo afastados da atividade do trabalho, da colaboração para a sociedade, o que é um prejuízo muito grande. Você pode explicar para a gente como é que funciona, a partir do momento que o álcool entra no organismo, como é que ele é processado e os efeitos dele? Sim, olha só, uma vez no sistema digestório, ele é absorvido, passa para a corrente sanguínea. A maior parte do álcool absorvido, ele é metabolizado pelo fígado, e posteriormente eliminado. Durante o tempo em que o álcool está no organismo, ele modifica muito a atividade de células que fazem o sistema nervoso funcionar. Então, provoca alterações nas respostas de inibição e nas respostas de excitação, e isso vai comprometer a acuidade visual, as respostas motoras corporais, a habilidade de julgamento, o que acaba fazendo com que o indivíduo tenha uma conjunção de fatores que tornam essa condição completamente imprópria para a direção, Então, os prejuízos são muito grandes, Na maior parte dos casos, as pessoas acham, as que utilizam álcool, que elas estão bem, que não teve modificação nenhuma, que o reflexo está ótimo,
O que está por trás desse comportamento? Na verdade, né, a conscientização do uso do álcool, né, em dar conta dos efeitos maléficos dele, acontece ao longo prazo. Dificilmente a pessoa, quando inicia o uso ou já usa abusivamente, ela tem a consciência do estágio que ela está de avanço, né, do nível de padrão do uso, né. Na verdade, assim, o uso do álcool, ele é por inúmeros fatores, né? Então, o uso do álcool ele se dá em rituais religiosos na antiguidade, né? Você vê a história, por inserção social. Então, o uso do álcool ele acontece dentro de casa. Muitas vezes os próprios pais utilizam o álcool, então é uma coisa normal, né? A criança, hoje a gente já tem uma incidência aumentando em criança, não só adolescente, né? O uso do álcool, você tem relato na literatura de que com 10 anos, 8 anos, 10 anos de idade, já tem casos de experimentação do álcool, né? Do uso inicial. Então, se provou, se experimentou, usou, né? E aí a gente vê, então, dentro de casa isso como comum, no âmbito das faculdades mesmo, né? Se você for ver a festa da calorada, a primeira festa, o primeiro trote, né? Ele envolve o uso do álcool e essa necessidade, então, do jovem para se inserir, de estar usando álcool, ela é grande, né? Na verdade, na minha dissertação de mestrado até coloquei isso, que há de se desenvolver formas criativas, né, para que o uso do álcool não seja o que faz a pessoa se inserir na sociedade. Existem outras formas, né? Outras formas de você se comportar, de você aparecer, de você sobreviver, de você se inserir, né? Eu acho que é importante despertar no jovem essa outra área, esses outros interesses que não sejam só a bebida, de ir para a balada, de ir para uma festa, mas não necessariamente de beber. E de ter a consciência do que está fazendo, né? Na verdade, quando a gente fala de álcool e trânsito, a gente envolve não só a pessoa que está utilizando o álcool, mas as outras pessoas que podem, né, sofrer com esse uso indevido. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. O Em Questão volta em instantes. Até já. O Em Questão está de volta com o tema álcool e trânsito. As nossas convidadas são a Sônia Paiva, professora da FASE, integrante do Grupo de Estudos da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, e a Eliane Dantas, ela que é professora da FASE também e especialista em neurobiologia. Sônia, você falou no outro bloco sobre a questão de jovens, até com 10 anos já, serem incentivados em casa a experimentar o álcool. Qual o papel da família nessa cultura? Eu acho que o primeiro papel da família é como exemplo, né? Então, assim, desenvolver outro estilo de vida, né? Mudar esse hábito de vida, porque o que você vê muitas vezes depois os pais cobrando um posicionamento do filho quanto ao uso, mas em casa utilizava, né? O primeiro exemplo foi dos próprios, né? Dos próprios pais, né? Então, ele traz o exemplo de casa. Mas eu acho que a família, assim, é fundamental que a família esteja acolhendo e não reprimindo, né? Então, muitas vezes, quando a família tem a ciência do uso do álcool no ambiente externo pelo filho, do porre, né? Do voltar de um baile bêbado, isso já passa a ser assustador, né? E eu acho que, então, nessa hora, muitas vezes, vêm as proibições e as repressões. O que eu acho que tem que vir é o acolhimento, a conscientização, o papel educador dos pais é fundamental e o papel de acolhedor, né? E lembrando que o uso abusivo, ele causa dependência e a dependência é doença, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como doença e toda doença requer tratamento. Então, os pais precisam ficar atentos quanto ao uso elevado e a necessidade de tratamento, né? Eu lembro que quando eu era jovem, quando eu era adolescente, havia uma vergonha da família procurar atendimento
com uso de álcool, outras drogas, né? E a gente via, então, chegando no serviço de saúde, depois de formada, chegando no serviço de saúde ainda na década de 80, as pessoas com mais idade, quando já estavam cheias de comorbidades, de doenças associadas ao uso indevido do álcool, né? E isso, hoje a gente vê, então, a necessidade de mudança dessa conscientização, dessa cultura. O serviço de saúde ele é aberto para todas as pessoas, né? O SUS é universal, vamos falar até do serviço público aí, né? Então, assim, eu acho que é muito importante isso, a necessidade de apontar que existem os serviços de saúde, que existe tratamento, que existe assistência do profissional de saúde. E aí esse papel do familiar, então, enquanto motivador, enquanto incentivador para que a pessoa esteja buscando atendimento é fundamental. Uhum. Eliane, essa questão do jovem, da criança ter o contato com o álcool ou começar a fazer o uso do álcool muito cedo, o impacto no organismo em formação é diferente? É maior do que o que se observa no adulto. Primeiro porque o indivíduo está ainda em desenvolvimento, né? Então, assim, algumas etapas finais que ocorrem ao longo da adolescência podem ser afetadas pelo uso do álcool. E a outra questão é a possibilidade que o organismo da criança, né, tem de eliminar os resíduos do álcool, né, os derivados do metabolismo, que é menor do que no indivíduo adulto. Então, sofre duplamente, né, pelos prejuízos que o uso do álcool pode acarretar no processo de desenvolvimento e pela menor capacidade que o próprio corpo tem, ainda imaturo, de eliminar os metabólitos, né, os resíduos que são gerados a partir desse componente. A gente está falando aqui com a Sônia dessa observação que os pais devem ter, né, da criança nesse período que está entrando na adolescência, de como ela lida com isso, já que o álcool, ele muitas vezes é utilizado para inserção no grupo, né? Isso aí é uma questão, eu acho, bastante delicada e que merece muita atenção, porque pai e mãe, né, estão muito mais próximos, né, das crianças, dos filhos, então eu acho que um olhar cuidadoso, eu acho que pode contribuir muito para detectar pequenos comportamentos que indicam dificuldade de se inserir no meio social e que muitas vezes é o que leva esse pré-adolescente, o adolescente, a usar o álcool, né? O álcool, ele é um desinibidor, né? E então, assim, se essa dificuldade existe, se os pais percebem isso, né? Se o filho tem uma característica, assim, de um super tímido, né? Eu acho que um apoio psicológico, eu acho que é extremamente vantajoso, né? E pode contribuir para que aquele indivíduo cresça sem desenvolver esse hábito, né? Sem acreditar que o álcool possa ser uma bengala, né? Porque o que acaba sendo, para muitos, é isso, é uma bengala, é um meio do indivíduo se sentir mais à vontade e conseguir se inserir num grupo de forma mais satisfatória. Ele pode desenvolver outros mecanismos para lidar com essa timidez e conseguir sim, né? O apoio psicológico permite muito isso. Tem uma série de atividades lúdicas que podem contribuir muito para isso, né? E quanto mais cedo, melhor. Até a motivação, né, do desenvolvimento da autoestima. Então, quem é bacana, quem é legal? É aquele que bebe ou sou eu que influencio um grupo de maneira positiva, né? Isso é muito comum quando eu vou dar palestra em escolas ainda, no ensino fundamental, até mesmo no ensino médio, né? Então, assim, o que você percebe? Que às vezes, assim, já tem o grande interesse pelo uso do álcool, já o olhinho brilha, já conta o histórico da família, né? E ele acaba influenciando ali o grupo, né? E muitas vezes uma outra pessoa que consegue desenvolver, uma outra criança, um outro jovem que desenvolve a sua autoestima, ela consegue se posicionar no grupo e enfrentar e mostrar, não, o legal não é beber, o legal é aproveitar a festa, né? Então, assim, quais são os valores, né? E isso é muito importante, eu acho que esse estímulo vem também de dentro de casa, né? Você motivar o seu filho a se posicionar de acordo com os valores que eles devem seguir, e não o que a mídia está pregando, não a imagem de que a bebida, né, o cara mais bonito, a menina mais alegre, mais livre é a que bebe. Não, isso tudo tem que ser revisto, tem que ser repensado, né? E eu acho que traz, então, uma contribuição positiva quando você consegue desenvolver esse valor no seu filho, né?
de que ele esteja no grupo, independente do uso de bebida ou de outras drogas, que ele pode ser aceito naquele grupo, que ele tem um papel fundamental ali, né? Ok, a gente vai fazer mais um breve intervalo. Minha Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta com o tema álcool e trânsito. As nossas convidadas são a Sônia Paiva, professora da FASE, integrante do Grupo de Estudos da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, e a Eliane Dantas, que é professora da FASE também, especialista em neurobiologia. A gente estava falando da cultura do álcool, né? Que na verdade é uma coisa muito presente na nossa sociedade, né? Essa associação do álcool com a festa, né? O álcool com a alegria. Como que a gente enfrenta isso? Precisamos desconstruir, né, essa cultura, quebrar esse paradigma. Isso não é imediato, requer um tempo, né? Mas eu acho que a gente precisa enfatizar nas crianças e nos jovens, né, a ótica da promoção de saúde, que é a melhoria da qualidade de vida, né? Então, assim, o que eu posso desenvolver para que eu tenha uma vida e não precise beber para me inserir, né? Como nós falamos no outro bloco, como, por exemplo, o incentivo ao esporte, a cultura, a festividades que não sejam regadas ao uso do álcool, né? Uma outra coisa que eu acho interessante também desenvolver é que essas pessoas estejam frequentando aqueles lugares onde você encontra já as pessoas que têm problemas, que são dependentes do álcool, né? Ou seja, em Petrópolis nós temos algumas instituições que abrigam, que assistem usuários de álcool e outras drogas. Então é importante que o colégio, por exemplo, a escola, a própria faculdade, né, esteja desenvolvendo ações sociais. Eu acho que quando você visita esses lugares e vê aonde que a bebida pode te levar, você começa a repensar seu estilo de vida. Porque, assim, falar para um jovem não beba não adianta, né? A bebida é algo gostoso, é algo prazeroso, mas depois de anos, né, ao longo da sua vida, esses prazeres, ela vai te dar muito mais malefícios e dor, né? E comprometimentos do que alegria, do que prazer, né? Então, acho que essa troca é muito importante. Que visite essas instituições, que esteja fazendo gincanas, enfim, né? Indo lá, que esteja vendo esse intercâmbio mesmo, né? Essa troca daqueles que já passaram por isso, que contam suas experiências, que podem trazer um alerta. E eu acho que isso impacta o jovem. Poxa, eu não sabia que chegava a esse ponto, né? Porque só falar, eu acho que não traz a força, né? Eu trabalhei numa instituição aqui em que era comum, então, a gente receber visita e nós sentimos que isso era muito positivo, através do depoimento daquelas pessoas que estavam ali se recuperando, né? Os jovens que iam visitar, eles passavam a refletir sobre o assunto, né? E é positivo, eu acho. Eliane, como é que é possível a gente enfrentar essa cultura, modificar essa cultura? Eu concordo com ela, eu acho que possibilitar os jovens ter contato com pessoas que já viveram essa experiência, né? Ouvir os relatos, eu acho que isso tem um impacto bastante importante, né? Porque o jovem tem a possibilidade de, pela experiência do outro, avaliar, né, qual é a dimensão daquele caminho que ele está iniciando, né? Aquele caminho que ele está adentrando. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a contribuição da família é fundamental, né? Eu volto a reforçar que as crianças e os adolescentes aprendem muitíssimo a partir dos exemplos, mais do que a partir daquilo que eles ouvem. Então, eu acho que pai, mãe, tios, eu acho que precisam modificar um pouco o comportamento diante dos filhos, né? Para que os filhos se sintam convencidos de que aquilo que os pais explicam é verdade. Tanto é verdade que o pai assume aquele comportamento que ele está estimulando o filho, né? Então, o consumo do álcool não é saudável para você, também não é saudável para mim. Então, ele vê que o pai dele
tem um comportamento que reflete a fala, né? Eu acho que o discurso tem que estar espelhado na ação. Eu acho que aumenta muito a possibilidade de você ter um efeito positivo nos filhos se o discurso ele reflete as ações dos pais, né? Eu acho que a escola tem uma participação muito grande, informativa, os diversos segmentos da saúde, eu acho que tem uma contribuição educativa muito grande também. Eu acho que, no fundo, todo profissional de saúde, ainda que não esteja dentro de uma sala de aula, ele é um educador em potencial. Então, tem que aproveitar os espaços da área da saúde para promover a educação nesse sentido também. E eu acho que, assim, mostrar que essa cultura pode ser modificada, né? A gente já viveu um problema muito grave, com proporções talvez até maiores, né, em relação ao cigarro. E a gente já viu aí que nas últimas décadas isso mudou, né? A gente não tem mais aquela totalidade de jovens fumantes, né? Eu lembro que há uns 20 anos atrás, quando eu comecei a dar aula, os alunos pediam para sair da sala para fumar, os corredores das escolas ficavam cheios de alunos fumando. Hoje em dia a gente não vê mais isso, então a gente percebe que o índice de fumantes diminuiu. Mas isso não foi alcançado por um estalar de dedos, né? Teve todo um processo apoiado pelo governo, com campanhas educativas, a exclusão de campanhas da televisão, né? A associação do tabaco, do cigarro com a saúde, que durante muito tempo foi feita e que era uma distorção. E isso precisa ser modificado também, né? Então, eu acredito que esse somatório, né, eu acho que no futuro pode fazer com que caminhemos para um resultado semelhante, eu acho que favorável, como que a gente tem observado em relação ao consumo do fumo. Só dizer no final do anúncio beba com moderação não adianta, né? Depois daquele anúncio todo, aquela beleza toda, aquela festa, aquela alegria, né? Agora, o número de mulheres fazendo uso contínuo do álcool vem aumentando, né? Sim, nós percebemos, né, um aumento no índice do uso abusivo do álcool e do início do uso do álcool também, né, nas mulheres, em idade ainda jovem. Isso a gente vê nas festas, né? Antigamente a gente via numa idade mais avançada, hoje a gente vê, então, no outro dia eu fui numa formatura, por exemplo, de ensino médio, e na formatura de ensino médio eu fiquei impressionada, né, como na festa de formatura, essas meninas estão bebendo, né? Então, isso tem que ficar atento, porque o álcool nas mulheres, ele tem todo um efeito diferenciado, né? E lembrando que as mulheres poderão ser mães, engravidarem, e o perigo do álcool para o feto, né? Causando doença seríssima, né, para as crianças, como a síndrome de alcoolemia fetal, né? O organismo feminino, ele realmente processa de forma diferente o álcool? Sim, alguns trabalhos na literatura mostram isso e isso reflete um pouco a distribuição de gordura e massa muscular, né, que é característica em relação ao organismo feminino e masculino, né? Por conta das ações dos hormônios sexuais, o corpo feminino contém uma quantidade de gordura maior do que o corpo masculino, e o corpo masculino uma proporção de massa muscular maior do que o feminino. Então, isso acaba modificando um pouco a resposta do metabolismo e, de uma certa maneira, fazendo com que os efeitos no organismo feminino pareçam mais pronunciados, né? Parece que o grau de tolerância do organismo masculino é maior. Então, com doses aparentemente menores do que aquelas consumidas pelos homens, observa-se nas mulheres efeitos similares àqueles que se observam nos homens, né? Não é só por isso, né? Tem questões relativas à taxa de absorção intestinal, né? O metabolismo do corpo mesmo, característico de cada indivíduo. Mas essa diferença já é relatada na literatura, sim. Agora, os últimos estudos têm mostrado também o crescimento da associação do álcool com os energéticos. Isso aumenta o potencial nocivo no organismo, essa combinação? Aumenta. Isso é um outro problema que, ao meu ver, também é bastante delicado, porque, assim, a maior parte dos energéticos contém como agente estimulante a cafeína, que é um componente do café, né, do chá preto, mas só que em doses muito altas. E é um agente que é estimulante do sistema nervoso,
ele aumenta a atividade cardiovascular, ele é capaz de acelerar a atividade cardíaca de forma acentuada, dependendo da dose, elevar a pressão arterial. E, normalmente, o que a gente observa é que ao longo de uma noitada, né, de uma balada, essa combinação não é feita com uma lata de energético, né? São várias, né? Eu já ouvi relatos de indivíduos que bebem, fazem essa mistura e ao longo de uma noite consomem 10, 15, até 20 latinhas desse energético misturado com bebida alcoólica. E experimentam muitas vezes, dependendo da frequência do uso, depois que passa o efeito do álcool, que é um efeito mais relaxante, uma certa excitabilidade, uma atividade corporal muito acelerada, que pode provocar episódios de hipertensão arterial, de ataque cardíaco, inclusive, por causa desse consumo muito elevado dos agentes estimulantes presentes nos energéticos. E retomando a questão do trânsito, né? Pelos estudos, o uso de energético junto com álcool também faz com que eles mascarem um pouco os efeitos. Isso, justamente por causa dessa ação estimulante, os efeitos depressores do álcool que tende vamos dizer assim, a diminuir o ritmo do indivíduo, quando combinado ao energético, coloca o indivíduo num estado assim mais de alerta. Então, a princípio, a observação visual muitas vezes acaba fazendo com que quem está observando não reconheça de primeiro que o indivíduo está alcoolizado. E ele mesmo acredita que está bem, né? Que está em condições de dirigir. De dirigir, isso aí. E não está, né? E não está. Os efeitos estão lá, mascarados, mas não. Isso aí. Eu agradeço muito a participação de vocês. Infelizmente, nosso tempo terminou. E o Em Questão vai ficando por aqui. Mas a gente tem um encontro marcado no próximo programa. Até lá!